teve recordações de sua vida anterior, que o doutor Ian Stevenson, não sendo espírita, chamou de memória extracerebral. Então essa memória, segundo ele, continua, neurologista, continua vivendo e volta, e que nós espíritas, espiritualistas, de uma maneira geral, chamamos de alma, o espírito, e que volta numa outra encarnação. Está aqui o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. Ian Stevenson, médico americano, não é espírita, e partiu exatamente da minha pesquisa com o Dr. Banerjee. Obrigado, eu estou formando uma nova biblioteca para mim. Desculpa, mas eu continuei sem entender. Mas agora vamos passar adiante. Eu gostaria que o Dr. Jadiel, por favor, me dissesse o fato científico que confirma o espiritismo. O fato científico que nós podemos encontrar aqui, na Vida Depois da Vida, que é um livro escrito por Dr. Raymond Moody Jr., e que ele faz através de processo. Ele é um médico norte-americano e diversos casos em que, nos casos de quase morte, em que a pessoa fica realmente em estado, vamos dizer, de coma, né? Em que perde realmente essa atividade cerebral a que o senhor dá tanto valor, e aqui há tanto valor dão os materialistas, acreditando que não exista nada além da vida física, e nós pela observação, por tudo que foi escrito e pesquisado, analisado através dos tempos, quer dizer, a questão da sobrevivência da alma não é uma questão religiosa, é uma questão realmente científica, porque hoje nós vemos as mais diversas pesquisas científicas. O doutor Raymond Moody, ele verificou através desses casos de quase morte, em que pessoas estavam realmente em estado de coma e que assistiram a fatos que ocorreram durante aquele período, o que demonstra de forma indiscutível que realmente existe alguma coisa além da atividade cerebral. E nesses casos de reencarnação... Nesse caso de atividade cerebral, aí é percepção. A pessoa tem uma percepção quando ela está em coma ou quando está voltando do estado de coma. Mesmo a medicina não é considerada uma ciência. Então, em termos científicos, não existe, não tem esse valor científico. Sim, doutor, mas quem está dizendo isso não sou eu não, doutor. Isso aqui é o doutor Raymond Moody, que é médico. Sim, mas foi a atividade dele. Doutor, nós temos aqui reencarnação no Brasil de Hernani Guimarães de Andrade, Jadiel, que foram feitas pesquisas comprovando exatamente... Se a ciência comprovou o espiritismo, eu acho que o erro de emissora tinha que estar no Fantástico para ver. É incrível. Sabe, a ciência nunca comprovou o espiritismo. Sim, doutor, mas acontece que a questão aqui foi colocada por um médico. Mas e todas essas pesquisas foram feitas... O médico não é sequer um cientista, ele é um técnico. Não, exatamente por isso, doutor, que a palavra dele tem muito maior valor do que se fosse a palavra de um espírita. De um religioso. De um religioso. Todos têm igual valor. Então é pesquisa. Para mim, todos têm igual valor. Nós temos aqui, doutor, no caso do... Aqui eu tenho um físico, um químico inglês, Sir Oliver Lodge, porque creem na imortalidade da alma. Ele exatamente, através da pesquisa... O tema é inesgotável, vocês estão vendo, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós estaremos novamente aqui no Grande Júri. É claro, vamos ouvir a Sônia Delfino, né, que tem uma experiência para nos contar. E também eu gostaria de ouvir o ministro Zé Luiz, da Igreja Messiânica. Afinal, a Messiânica foi citada como uma igreja que também aceitaria a reencarnação. Eu queria saber depois do senhor sobre esse assunto, tá bom, ministro Zé Luiz? Porque é um tema muito importante e vamos também falar com outras pessoas que estão aqui conosco, trazendo seus depoimentos. Mas eu quero que você aproveite também esse intervalo para ir ao telefone e nos dar a sua opinião. Afinal de contas, estamos aí agora com 91,4% dos telespectadores da Manchete dizendo sim à vida após a morte. 0900 78 3300 para quem tem essa opinião. 8,6% dizendo não. 0900 78 3301 se você acha que não há imortalidade da alma. E você concorre a um Fiat Palio, que eu quero sortear para você no final deste programa de hoje. Aqui, você já sabe, no Grande Júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Dizendo, afinal, todas as religiões praticamente admitem que existe vida além da matéria, vida eterna. Os espíritas são um tanto mais otimistas, acreditam que não só há vida além da vida, como também as pessoas podem voltar reencarnadas. 91,5% das pessoas que estão assistindo a Manchete nesse momento, agora que são 8 horas e 40 minutos, nós estamos ao vivo, estão dizendo sim pelo telefone 0900 78 3300.
8,5% dizendo não pelo 0900 783301. E eu tinha deixado aqui uma pergunta já para a Sônia Delfino, cantora, querida de todos vocês, a respeito da experiência que tem sobre essa matéria, Sônia. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Cataldi, é um prazer. Na realidade, eu não tenho muita experiência, eu estou aqui mais para escutar e aprender bastante com todas essas pessoas que me parecem bastante abalizadas, vieram com livros e com bastante embasamento. Eu tenho apenas aquela suposição, na realidade, de que existe uma vida após a morte, sim. Agora, aquela suposição baseada em quê? Baseada na atitude confortável da gente esperar que não acabe aqui. Porque se acabar aqui é horrível, né? Imagina eu parar de cantar, fazer aquilo que eu gosto. Então a gente realmente pensa que havendo uma segunda vida é muito mais confortável. E é nisso que eu espero. Que então, um dia ver todo mundo, o Tom Jobim, né? O Ronaldo Bosco. Então está com um pouco de razão, que ele está dizendo que as pessoas acreditam que tem medo de morrer. É isso? Também. E eu queria fazer uma pergunta para o doutor Einbinder. Eu gostaria de saber a opinião dele. Como é que as pessoas, de repente, se encontram numa situação em que parece que já viveram aquela situação? Isso é muito comum, acontece com todo mundo. Tipo, você entra num local, eu já estive aqui, ou numa praça. Como é que você explica essa situação, doutor? É alucinação, doutor? É lembrança? É déjà vu, alteração da percepção. O doutor Tude pode responder isso melhor do que eu. Doutor Tude? Como é? Responde, doutor Tude. O déjà vu. Pode. Déjà vu é um fenômeno muito comum. A gente está num lugar, pensa que já esteve ali anteriormente, mas chama-se fenômeno do déjà vu ou do já vivido, como se já tivesse vivido aquilo. Certo. Mas como é que se processa uma esse vida fenômeno? anterior, não existe. Isso é muito comum no cérebro. Ministra Luiz, e a messiânica aceita realmente a reencarnação ou há uma desinformação quanto a esse problema? A Igreja Messiânica também aceita a reencarnação. A Igreja Messiânica acredita na existência dos três mundos, divino, espiritual e material. E eu queria fazer uma parte ao Dr. Einbinder, porque não é que a ciência não tenha conseguido provar que às vezes um fato não exista. Por exemplo, em épocas anteriores, a humanidade negou durante muito tempo a existência do ar atmosférico. E a natureza não se alterou por isso, não deixou de existir o ar atmosférico porque a ciência negava. O jorei é uma manifestação de pessoas O jorei é uma desencarnadas? canalização da luz de Deus, né, para o corpo espiritual das pessoas. O nosso mestre Meixo Sama, ele nos diz que no século vindouro, e isso já está havendo uma convergência mundial, onde a ciência e a religião deverão se encontrar. E nós precisamos também discernir o que é a pseudociência e a pseudo-religião. Porque a pseudociência, ela procura inventar, criar coisas, ou não admitir fatos. Mas a ciência verdadeira é aquela que procura prescrutar a natureza e descobrir o que já existe nela. Perfeito. A presidência assume o comando para fazer um esclarecimento. Eu estive no intervalo conversando com o professor Gerson Monteiro, que é espiritista, e ele está de acordo com a minha intervenção, para esclarecer que não significa esta votação que 90 e tantos % sejam a favor da reencarnação. É, claro. São a favor da existência do espírito, da alma, mas não necessariamente a encarnação. O senhor está de acordo com a minha posição. O senhor tem a palavra, então. Ah, pois não. Só que o doutor Ian Stevenson, nesse livro que nós colocamos para o doutor Luiz Einbinder, ele fala numa memória extracerebral. Se algo sobrevive à vida do corpo e se manifesta, tem percepções, tem, portanto, plena convicção daquilo que já viveu e dá prova da sua identificação, porque o doutor Ian Stevenson esteve no Brasil. Ele investigou as pessoas, os fatos e chegou à conclusão. Ora, se alguma coisa, quando termina a vida física, continua a viver e volta a viver, me parece, doutor Alírio, que também a reencarnação é uma prova evidente da imortalidade da alma. Para nós espíritas, a reencarnação traz no bojo a própria ideia da imortalidade. Mas nós dizemos ao senhor... A presidência mantém a neutralidade absoluta para aquela afirmação que foi feita. Exato. Eu só quero esclarecer que dentro da ideia reencarnacionista, nós temos no bojo a ideia da imortalidade. Porque se alguma coisa continua viva
volta a viver, essa alguma coisa para nós chama-se alma. Doutor Gerson.